Boa tarde, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Lembrando, hein? For sair de casa, usa máscara, mas interessante, todos dentro de casa. Só saia quando for necessário. É por isso que eu estou aqui, ó, gravando vídeo aula, tá? Então, pessoal, é o seguinte, a gente vai começar. Eu vou começar o quê? Revisando o conteúdo. Vocês já viram isso aqui, tá? Porém, eu vou retomar isso aqui, vou explicar um exercício que não fizeram ainda sobre isso. Aí a semana que vem eu vou continuar a matéria. E sempre assim, ó, essa parte aqui de hoje não vai ter exercício para nota, porém vai ter exercício que vocês vão fazer e quando voltar as aulas eu vou olhar. E quando terminar, vocês tiram foto e me mostram para ver se está certinho ou não, tá? Tudo vale pontinho, ou agora ou depois. Vamos estar fazendo. Então, ó, distância entre dois pontos. Ah, rapidinho, ó. Santos, o melhor time do mundo, ó. Não se esqueçam disso também, que é importante para a aula, né? Faz parte. Distância entre dois pontos. Antes de começar isso, vamos relembrar o que é ponto mesmo. Se eu tenho um plano cartesiano, não vou me aprofundar muito, porque vocês já viram isso, já expliquei. Então eu tenho, ó, um plano cartesiano, duas retas, né? Vertical e horizontal, eixo X e Y. Aí eu vou ter o que, ó? As coordenadas, vamos colocar aí, ó, 3 para X e 2 para Y. Essas coordenadas cartesianas, elas formam um ponto, certo? Ó, então formei. Então aqui, ó, vou calcular o quê? Determinar a distância entre os pontos. Aqui eu tenho as coordenadas 8 e 3, menos 4 e 8. Eu quero o quê? Encontrar a distância delas, né? Que eu tenho lá. Vamos lembrar aqui, em cada parzinho aqui, o primeiro representa X, o segundo representa Y. X e Y. Vamos lá, por quê? Para calcular a distância entre dois pontos, eu tenho a formulazinha, ó, xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado. Tudo isso na raiz quadrada. Professor, mas se eu tenho x, tenho y, tenho x, tenho y, né? Ó, x, y, x, y. O primeiro x, ele fica como xa. O primeiro y fica como ya. O segundo x, xb. O segundo y, yb. Calcular a distância, molezinha. Agora eu vou o quê? Representar na formulazinha aqui, ó. Relembrando, tá, pessoal? Isso aqui são coordenadas cartesianas que formam um ponto, né, ó. Por exemplo, igual eu passei aqui. Vamos lá, então, ó. Coloquei aqui, utilizo a minha formulazinha, ó. Distância de AB. Então, distância do ponto A do ponto B. Raiz quadrada. Abro parênteses. XB. Quanto que vale meu XB aqui, ó? Vale quanto? Menos 4. Quanto que vale meu XA? Olha aqui, vale 8. Lembrando que tem o menuzinho da fórmula. Então ele fica negativo. Certo? Ó. Mais. Não esquece que é elevado ao quadrado. Abre parênteses. YB. Quanto que vale o YB aqui, ó? 8 menos da fórmula. E o YA, quanto que vale? 3 ao quadrado. Certo? Ó. Apenas o que? Substituir. Agora eu vou lá, ó. Distância de AB. Primeiro resolvo o meu parênteses, ó. Aqui é o seguinte, devo 4 e devo 8. Quanto que eu estou devendo? Eu estou devendo 12, então fica menos 12 ao quadrado. Sinalzinho de mais aqui. 8 menos 3 é igual a 5, que também é elevado ao quadrado. Eu faço a minha potenciação. Qualquer número negativo elevado a um expoente par, vocês sabem que ele fica positivo. Então aqui, ó, 12 menos 12 elevado ao quadrado, menos 12 vezes menos 12, fica 144 positivo, mais 5 ao quadrado, 5 vezes 5, que é igual a 25, distância igual, somo, 144 mais 25 é igual a 169, raiz quadrada de 169, o que é raiz quadrada? Um número ele vezes ele mesmo, né? Então,
Que número ele vezes ele mesmo que dá uma 69? No caso é 13. Então, a distância entre os pontos é igual a 13. Tudo bem? Vamos aqui, ó, um outro exemplo, rapidinho, mesma coisa, só que aqui o resultado vai ser um pouco diferente, por quê? Não vai ter raiz exata. Vamos relembrar aqui, ó. Mesma situação, distância CD, os pontos C e D, jogo na raiz, ó, x, y, x, y, XA, YA, XB, YB. Gente, fez isso, não tem como errar. Agora, ó, é só colocar a formulazinha. Eu vou até mais rápido porque você já sabe isso aqui. Revisão. Então, ó, menos 2, que é o XB. Aí, olha bem, o XA é negativo, porém, eu tenho o menusinho da fórmula aqui, ó. Então, eu ponho o menos da fórmula, abre parênteses, menos 4 elevado ao quadrado, tá vendo? Sinalzinho de mais, o outro, YB menos YA. Meu YB vale quanto? Menos 8, tá aqui, menos da formulazinha, quanto que vale o YA? 6, boa, elevado ao quadrado. Então aqui, ó, distância, então eu vou ter o que? Raiz. Primeiro eu faço aqui, ó, negativo com negativo fica positivo. Sempre que eu vou eliminar um parênteses, eu faço regra de sinais. Então, ó, negativo, negativo, positivo. Então, esse 4 fica positivo. Então, se eu devo 2 e pago 4, eu tenho um troco de 2 positivo elevado ao quadrado. Sinal de mais, que é esse aqui, ó. Agora aqui, ó, devo 8 e devo 6, estou devendo 14, então fica menos 14 elevado ao quadrado. A distância é igual a raiz, ó, 2 ao quadrado, 4, mais menos 14 ao quadrado, menos 14 vezes menos 14, vai ser igual a 196, positivo. Lembrando, qualquer número negativo elevado a um expoente par fica positivo. A distância é igual a raiz quadrada de 200. Vamos aqui? Aqui eu não tenho raiz exata. Nem o número ele vezes ele mesmo dá 200. Não fala 20, pelo amor de Deus, porque 20 vezes 20 é igual a 400, né? Então, ó, não tem nem o número ele vezes ele mesmo, que é igual a 200. Quando eu não tenho raiz exata, eu vou o quê? Fatorar a minha raiz. Vamos lá? Fatorando rapidinho, ó. Para o quê? Fatorar é simplificar a minha raiz. Então, 200, vou dividir por quem? Por 2, que é igual a 100. Por 2, que é igual a 50. Por 2, que é igual a 25. 25 não dá por 2 mais, não dá por 3. Vai dar por 5, que é igual a 5. Por 5, 1. Certo? Ó. Como eu estou fatorando uma raiz quadrada, eu vou formar pares. Se fosse uma raiz cúbica, eu ia formar trio e assim por diante. Então, ó, formou um parzinho, ficou 2 ao quadrado. Esse 2 não tem parzinho, ficou sozinho na balada, arrumou ninguém. Aqui eu tenho um outro parzinho, 5 ao quadrado. Separei, jogo tudo na raiz agora, ó. Primeiro coloco os parzinhos, ó. Então, 2 ao quadrado. Raiz quadrada de 5 ao quadrado, raiz quadrada de 2, porque ficou sozinho. O que eu faço aqui agora? Eu posso cortar, ó. Por que eu formo parzinho? Porque eu corto, ó. Aqui tem 2, aqui tem 2, tchau. Aqui tem 2, aqui tem 2, tchau. Cortei. Esse tá sozinho, não posso cortar, não faço nada. Aquilo que cortei eu posso multiplicar. 2 vezes 5 é igual a quanto? 10. Então, 10 raiz de 2. Então, a raiz quadrada de 200 é aproximadamente 10 raiz de 2. Só relembrando aqui, né, ó, formei parzinho porque é raiz quadrada. Se fosse raiz cúbica, seria trio. Então, ó, os parzinhos eu corto, aquilo que cortei eu multiplico, aquilo que não cortei se mantém na raiz.
Então, voltando aqui, raiz quadrada de 200, 10 raiz de 2. Tudo bem? Então, ó, isso aqui é relembrando a distância entre dois pontos. Vou encerrar esse vídeo. Já vou postar um outro na sequência, tá bom? Com o segundo exercício. Fazendo com vocês, tá? Até daqui a... Bora, pessoal, retomando a aula, né? Então, o que acontece? Continuando o conteúdo, né? Eu relembrei a parte de calcular a distância entre dois pontos, né? Em sala de aula, a gente calculou aquele exercício do perímetro do triângulo fazendo, né? A distância entre os pontos. E agora, faltou o quê? Classificar o triângulo, né? O que acontece? O triângulo eu tenho três tipos, né? Quanto seus lados? Eu tenho o equilátero, que tem todos os lados iguais. Eu tenho o isósceles, que tem dois lados iguais. E eu tenho o escaleno, que todos os lados são diferentes. Então, o que ele pede aqui, ó? Classificar quanto aos lados o triângulo que apresenta os pontos A, B e C como vértice. Então, acontece. Aqui você tem um plano cartesiano, né? E aí tem as coordenadas cartesianas. E esses vértices aqui, ó, formaram um triângulo. Então, ó, a coordenada A, que foi o ponto A, menos 3 e 1, tem um ponto aqui. Aí você tem a B, 1 e 4, outro pontinho aqui. E o C, 1 e menos 2, outro pontinho aqui. Então, ele quer o quê? Que você classifique esse triângulo em equilátero, isósceles ou escaleno. Mas para que eu possa classificar isso aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro calcular a distância que eu tenho do ponto A ao ponto B, a distância que eu tenho do ponto B ao ponto C e a distância que eu tenho do ponto A ao ponto C. Utilizando aqui, ó, a formulazinha que você já sabe, já está aqui, ó, separadinho. Então vamos lá primeiro, ó, a distância de AB. Vou rapidinho até porque você já viu isso aí, tá? Então, ó, jogo na raiz. Ah, uma coisa que eu nunca vou esquecer de fazer, porque eu quero que você jamais esqueça, que isso é importante, ó. X, Y, X, Y. Já vou colocar em todos, ó. X, Y, X, Y, X, Y, X, Y. Repetindo, em cada ponto, o primeiro é X, o segundo é Y. O primeiro X, XA, primeiro Y, YA, o segundo X, XB, o segundo Y, YB. Pessoal, fez isso, não tem o que errar, porque é jogar na fórmula, né? Então aqui, ó, só abre aqui, ó. Então eu vou ter XB menos XA. Aqui eu tenho XB, vale 1. O menos, que é da forma, abre parênteses, menos 3 elevado ao quadrado. Sinalzinho de mais. Continua aqui, ó. Então aqui, ó, continua aqui, eu vou ter o quê? YB, que vale 4, menos, que é da forma, e o YA vale 1. Fecha parênteses ao quadrado. Primeiro aqui, ó, vou fazer, ó, negativo com negativo fica positivo. Então eu vou ter distância negativo com negativo, positivo. Então eu tenho o 3 positivo mais 1, que é igual a 4 ao quadrado. Sinalzinho de mais. 4 menos 1, 3 ao quadrado. Então eu vou ter 4 ao quadrado é igual a 16. 16, é cacete. 16 mais 3 ao quadrado, que é igual a 9. 16 mais 9, 25. Raiz quadrada de 25 é igual a 5, certo? Ó, então a distância de AB, ó, distância de AB, eu tenho 5. Aí vamos lá, distância de B e C, mesma coisa. Primeiro X, XA, YA, XB, YB. Jogo aqui de novo, ó, na distância, abre o parênteses, XB menos XA. Então eu vou ter 1 menos 1 ao quadrado, certo? Mais parênteses,
menos 2, menos 4 ao quadrado. O que eu faço aqui, ó? Distância, 1 menos 1, 0. 0 ao quadrado, mais, devo 2 e devo 4, eu estou devendo 6, então fica menos 6 elevado ao quadrado. Lembrando, aqui eu não vou fazer negativo com negativo, porque adição, subtração não tem regra de sinais. Então, se eu tenho duas dívidas, eu vou juntar para ver o quanto eu estou devendo. Regra de sinais, só multiplicação e divisão. Então aqui, ó, eu devo R$2 e eu devo R$4, no total eu estou devendo R$6. E trate de pagar, seu caloteiro. Então aqui, ó, eu vou ter distância, 0 ao quadrado dá 0, mais menos 6 ao quadrado, já falei, qualquer negativo elevado ao quadrado fica positivo. Aqui, pessoal, vamos direto, né? Vai dar 36, a raiz quadrada de 36 é igual a 6. Então, distância, eita, desenho feio, distância 6. Então, a distância, o que eu fiz agora aqui? A distância de BC é igual a 6. Então, eu já sei de uma coisa, né? Esse triângulo, ele não pode ser equilátero. Por quê? Equilátero, todos os lados tem que dar igual. Já deu diferente aqui, então ele só pode ser agora ou isósceles ou escaleno. Vamos ver agora qual que ele é. Então, distância de AC. Então, eu vou ter XA, YA, XB, YB. Certo? Jogo na minha raiz aqui. XB menos XA. Então, ó, XB vale 1. O menos que é da fórmula, o XA vale menos 3, então fica aqui, ó, elevado ao quadrado, mais, o que eu vou ter agora? YB menos YA. Meu YB vale menos 2, menos 1 ao quadrado, que é o menos da formulazinha. Então eu tenho D igual, ó, primeiro eu faço aqui, ó, negativo com negativo. Aqui tem regra de sinais, porque eliminar um parênteses é uma regra de sinais. Então, ó, negativo com negativo, positivo. O 3 fica positivo. 1 mais 3 é igual a 4 ao quadrado. Aqui eu não tenho regrinha, porque aqui é uma subtração. Só que eu tenho duas dívidas. Sempre que eu tenho duas dívidas, eu vou juntar para ver o quanto eu estou devendo. Devo 2 e devo 1. No total eu estou devendo 3. Menos 3 ao quadrado. A distância, eu vou ter 4 ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Certo? Menos 3 ao quadrado, já falei, vou repetir. Qualquer número negativo elevado a um expoente par, ele dá positivo. Então, vai dar 9 positivo. 16 mais 9 é igual a 25. Raiz quadrada de 25 é igual a 5. Então, a distância de AC é 5. O que aconteceu com o meu triângulo? Eu tive dois lados iguais e um diferente. Ele só pode ser o quê? Isósceles. Tá aqui, ó. Esse é meu triângulo. Certo, pessoal? Então, ó, essa semana eu encerro essa parte aqui, daqui. Logo depois, já vou postar uma foto com os exercícios que vocês vão fazer no caderno. E aí, a semana que vem, vou postar de novo umas videoaulas, tá? Continuando o conteúdo, tá? Então, ó, observe, assistam as aulas, dúvidas, pergunta. Conforme for o caso, a gente marca um dia aí, fazer uma videoconferência que fizemos aquela, para vocês tirar as dúvidas, tá bom? Obrigado a todos, boa semana. Lembrando, se cuidem. A gente, vocês não estão vendo aqui, ó, mais na saída das câmeras da minha esposa, filmando aqui, ó, a minha aulinha. Muito obrigado, amor. Te amo. Beijinho pra você, tá? Tchau, tchau, crianças. Até mais.